Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição e neste tópico vamos considerar o tema Lutando com Deus. Pastor Wagner, ao tentarmos vencer nossos defeitos de caráter, procurando fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, que exemplo Jesus nos deu na qualidade de Filho do Homem enquanto andou na terra? Então, qual foi o exemplo de Jesus dentro desse contexto que estamos considerando? Olha só, o exemplo de Jesus aqui ficou marcado para todos nós e todos aqueles que fizerem uso desse exemplo serão vitoriosos. Aqui diz o texto de Hebreus, o qual nos dias da sua carne, quer dizer, quando aqui ele esteve, né, como homem, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Então, o grande exemplo aqui, para ser vitorioso, é a oração. O segredo de qualquer vida vitoriosa é a oração. E não é uma oração casual, oração resumida, oração assim nesse contexto. Aqui apresenta que Jesus orava com clamor e lágrimas. Ou seja, Jesus dedicava momentos a sós com Deus de orações perseverantes, orações íntimas e orações a qual ele abriu o coração com o Pai de forma intensa, de forma íntima e intensa. O texto ainda diz assim, no versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então Jesus orava, primeiro, por ele, claro, para que Deus o fortalecesse, o desse força e vigor para enfrentar as tentações do inimigo no dia a dia. Jesus orava pelos discípulos, Jesus orava pela sua igreja, Jesus orava pelas almas que iriam ouvi-lo no dia seguinte. Então Jesus dedicava horas a fio de oração. Diz a nota aqui que às vezes ele passava a noite toda, irmão Luzilei, em oração. Agora, imagine você, um ser como Jesus, o nosso Salvador, que não tinha tendências pecaminosas, nem inclinações para o mal, como nossa carne tem, dedicava tempos e mais tempo à oração, sabendo que dessa comunhão com Deus dependia totalmente a sua vitória. Agora imagine nós, coloquemos na situação, seres maus por natureza, com inclinações pecaminosas, com tendências e paixões para o mal, que a nossa natureza já nos puxa para fazer o que é errado, diferente de Jesus, que a sua natureza não puxava, mas mesmo assim ele fazia uso dessa arma poderosa chamada oração. Agora imagine nós, quanto que nós não precisamos orar? Quanto que nós não precisamos reservar tempo para orar se queremos realmente fazer firme nossa vocação e eleição? Então, por que muita gente, infelizmente, cai da fé? É porque esqueceu que a oração é o fator primordial. Oraram pouco, negligenciaram momentos de oração com Deus, talvez fizeram aquelas orações relâmpago, só num culto ali brevemente, ou quando está saindo, mas se não houver tempo reservado a sós com Deus, seja de noite, seja durante o dia, na madrugada, o horário em si não importa, o importa é que tenha tempo de qualidade, de oração intensa. Como diz a nota aqui, e a lição, às vezes devemos ir às lágrimas, ao clamor com Deus, e isso não se faz com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, isso requer tempo, como Cristo dedicava tempo também ao Pai. Então nós precisamos entender que ninguém será vencedor dos defeitos de seu caráter sem oração intensa, perseverante e realmente muito íntima com Deus. Isso é indispensável. Quero até convidar nossos irmãos, nossos internautas, ouvintes, que se você se sentir bem com o que eu vou propor, faça, né? Compartilhe como tem sido a sua experiência de oração para com Deus. Será que tem seguido esse exemplo de Cristo, dedicado tempo à oração, a estar a sós com o Pai Celestial, meditando na sua palavra e principalmente no que está sendo apresentado aqui, orando? Jesus fazia isso. Bom, Wagner mencionou aqui ser santo, puro, mas no ponto em que ele escondeu a sua divindade, ele buscava do Pai todas as forças em oração para resistir ao mal, para realizar aqueles grandes milagres, aquelas maravilhas. Ele fazia isso através da oração. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. E você está vivendo esse segredo? Você está fazendo uso disso? Compartilhe. Como tem sido a sua vida de oração? De repente você vai escrever assim, olha, sinto que preciso orar mais. Tá bem, compartilhe. Vamos tentar fortalecermos uns aos outros nesse quesito para que possamos alcançar finalmente a vitória em Cristo Jesus. Pergunta B. Explique os efeitos de uma vida de poderosa oração como essa. Quando nós oramos
vivemos esse princípio apresentado na pergunta anterior, seguimos o exemplo de Cristo, qual é o efeito que vai produzir na vida dessa pessoa? Olha, irmão Luzilei e demais irmãos, o efeito, ele será visível, né? Será notório. O exemplo aqui nós temos Pedro e João. Se a gente avaliar a questão de aparência, seja aparência física, beleza, ou em palavras, em vocabulários, Pedro e João eram muito simples. Não tinha nada para impressionar as pessoas, mas é nada mesmo. Nem aparência física, nem em porte, nem em beleza, nem em cultura, nem em palavras, nem em vocabulário. Eles não tinham nada disso. Mas o que eles tinham, o mundo não tinha e nem tem, que era o poder vitalizante do Espírito Santo na vida deles. E isso foi através de oração, e em muita oração. Então, Pedro e João, exemplos aqui, foram homens de grande oração, homens de comunhão intensa com Deus, e esse poder que eles alcançaram por meio da oração, capacitaram eles a falarem com ousadia, em locais que, do ponto de vista humano, não seria possível, porque exigiria muita coragem, exigiria muita ousadia, né, e determinação. E humanamente, especialmente no caso de Pedro e João, que eram pessoas simples, né, quase que semi-analfabetos, não teria esse poder, essa capacidade, se não fosse por meio da oração. Então, a oração pode fazer de você e por você o que a escolaridade não faz, o que a cultura não te dá, o que o dinheiro e a imposição ou a aparência não pode fazer por nós. A oração pode nos dar essa intrepidez, essa coragem, esse vigor, esse ânimo e, acima de tudo, a autoridade e poder ao falar. Foi isso que aconteceu com Pedro e João, e os homens até perguntaram, mas esses aí não eram pescador, não era Galileu? Como que eles estão falando com tanta autoridade? Através da oração. Então a oração nos dá essa capacidade, esse poder. Então temos esse exemplo aqui que poderá acontecer comigo e com você, se dedicarmos mais tempo à oração do que temos dedicado até aqui. Então, nesse tópico, vimos a necessidade que temos de buscarmos mais a Deus em oração. Grandes possibilidades nos serão abertas, mas precisamos estar dispostos, com diligência, nos submeter ao processo que passa por tempo de qualidade em oração junto ao trono de Deus.